Maranata, meus irmãos, tudo bem? Falem aqui comigo. Vamos meditar sobre o Reino de Deus? Vamos lá. Nesse vídeo, a gente vai dar continuidade à série de vídeos que a gente tem feito sobre o Dia do Senhor. E hoje, a gente vai dar uma passeada em Joel, capítulo 2. Esse termo, Dia do Senhor, aparece em Joel, capítulo 2 também. Bom, como nos outros vídeos a gente fez, né? A gente vai ver primeiro a perícope. Como é que a gente consegue dividir o capítulo para a gente poder entender melhor como é que ele está funcionando? Vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 10, o Espírito Santo comunica a Joel para comunicar ao povo de um exército invasor que viria e invadiria o território de Israel. No versículo 11, ele vai fazer um contraste, porque ele vai falar dos exércitos do Senhor, né? Dos exércitos de Cristo. Do versículo 12 ao 17, o Espírito chama o povo à conversão. A proposta ali é arrependimento e conversão a Deus. E do versículo 18 ao versículo 32, o Espírito Santo fala do plano de Deus de salvar e restaurar tanto o povo de Israel quanto a terra de Israel, né? Por meio de Cristo, por meio da segunda vinda de Cristo. Bom, vamos lá. Joel, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve dentre o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. O Espírito Santo comunica a Joel para comunicar ao povo de Israel. Esse dia do Senhor, essa expressão dia do Senhor, né, ela aparece no versículo 1. O dia do Senhor será de densas trevas, será um dia de muita escuridão, será um dia de nuvens, vai ter o sol encoberto, não vai haver luz. Ele comunica isso porque o povo entender que o dia do Senhor, ele também traz consigo juízo. Ele também traz consigo a ideia de correção, a ideia de juízo de Deus. E por isso essa figura de densas trevas, é, de, 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 de escuridão, né? Versículo 11 diz assim: E o exército e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Nos versículos anteriores, quando a gente falou da perícope, ele vai falar sobre um exército que vai invadir Israel, um exército estrangeiro, um exército muito numeroso. Ele vai falar que vai vir fogo na frente, atrás ele vai deixar devastação. Mas ele faz um contraste. Aqui o exército do Senhor, o exército de Cristo, né, que virá em resgate do povo de Israel, ele é um exército muito numeroso. Mas é interessante que ele fala que esse exército que vem para batalhar e salvar o povo de Israel, ele é um exército que segue as orientações dele, é um exército que obedece à sua voz. Isso também é um contraste muito interessante, porque a gente vai ver mais para frente que há uma mensagem de arrependimento. Ou seja, este exército aqui, ele é um exército que obedece ao Senhor, em contraste com o exército inimigo, mas também em contraste com o povo, que vai ficar debaixo do juízo de Deus por conta da sua desobediência, por conta de não ouvir a voz do Senhor, né? Vamos ler o versículo 12, que diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. O Espírito Santo chama o povo de Israel à conversão. Então a gente percebe, há um exército do Senhor que ouve a voz do Senhor, ouve a voz de Cristo e obedece. Tem um exército estrangeiro que é um exército fora da aliança com Cristo.
Mas também tem um povo que deveria estar dentro da aliança em Cristo, mas não está. Então, por que o Espírito Santo chama o povo ao arrependimento e à conversão? Uma razão muito simples: se desviaram, viraram para o outro lado. Essa ideia, conversão, techuvá, né? Retorno, voltar-se para Deus, voltar os seus olhos para Deus. Porque, bom, se precisa voltar os olhos para Deus, porque em algum momento se desviaram dos caminhos do Senhor, se desviaram de Cristo. Vamos ler os versículos 16 e 17, que diz assim: Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Por que diriam entre os povos: Onde está o seu Deus? O Espírito Santo chama todo o povo a um clamor. E é interessante que ele chama o noivo, ou seja, a pessoa que acabou de casar, em outro momento você aproveita o seu casamento, agora você vai chorar e clamar. As crianças, ah, talvez a gente olhe as crianças como aqueles meio à parte da comunidade, né? Aqueles meio à parte do que Deus está fazendo. Negativo, vai colocar dentro, porque se a criança nasceu nesse povo, então faz parte desse povo. Então, se faz parte desse povo, tem que clamar junto com todo o povo. Inclusive, ele chama os que mamam, ou seja, até bebê vai entrar nessa história. Mas o mais interessante, ele chama uma outra camada social, os sacerdotes. É interessante que ele coloca aqueles que, dentro do contexto eclesiástico, naquela realidade, né, dentro do contexto social do povo, eles eram vistos meio que à parte. Mas nesse momento vai ser colocado junto. Chorem. Chorem porque o juízo é muito pesado. O juízo de Deus vai vir pesado. E é interessante como o Espírito Santo fala: clamem para que Deus poupe o povo. Afinal de contas, por que os outros povos olhariam e veriam a desgraça do povo e depois diriam para o povo, né? Onde está o teu Deus que te colocou nessa situação? Ele chama o povo a clamar, mas não só para Deus poupar o povo, mas por causa do testemunho de Deus em relação ao povo. Isso é interessante, porque quando a gente se converte a Cristo, a gente leva sobre nós também o nome de Deus. Então, aquilo que acontece com a gente, né, o nome de Deus está envolvido também. E aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, o nome de Deus está envolvido também. Então é importante que a gente entenda que não é só o nosso testemunho, mas é o testemunho de Deus na nossa vida, quando a gente entra dentro da aliança em Cristo. Vamos ler o versículo 20, que diz assim: Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e à sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Sim, Cristo virá. E quando Cristo vier, ele vai propor uma batalha. E Cristo, com seus exércitos, vai derrotar o exército inimigo que invadiu e maltratou Israel. É interessante perceber que salvação só em Cristo. Se a gente precisa de salvação, se a gente precisa de livramento, se a gente precisa de auxílio, se a gente precisa é, é, de que alguém nos auxilie, nos ajude, porque as nossas forças não são suficientes, Cristo, somente Cristo. Só há salvação em Cristo. Em mais ninguém, mais lugar nenhum. Versículo 28, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Agora perceba, olha o contraste, né? Nos versículos acima ele fala que enviará chuva e tal, porque a terra também foi devastada, seca e tudo mais, ele vai enviar chuva. Mas é interessante que ele fala disso aqui, vou enviar um outro tipo de chuva também. O Espírito Santo será derramado. Ele fala dos filhos e das filhas, dos velhos e dos jovens, ou seja, será derramado sem restrição, será derramado sobre todos. Aqueles até então que estavam desviados, e versículos acima, o Espírito Santo chama a conversão, ele fala o que vai acontecer depois. Depois que houver conversão, depois que houver arrependimento, e Cristo vindo salvar, então o Espírito Santo será derramado sobre todos, sem restrição. Versículo 32 diz assim: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Como a gente falou anteriormente, salvação somente em Cristo. Não há outro nome pelo qual nós sejamos salvos. Então, qual é o nome que a gente deve clamar? O nome de Cristo, o nome de Jesus, o nome de Yeshua. É isso que o Espírito Santo está indicando o profeta a falar com o povo. E é isso que o Espírito Santo nos chama hoje a entender. Que seja, nós queremos ser salvos, nós precisamos ser salvos. Então nós devemos querer ser salvos. E em qual lugar a gente vai encontrar a salvação de Deus? A salvação de Deus só está em uma pessoa, no Filho. Então, se nós queremos ser salvos, se nós queremos livramentos, e se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, somente em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que a gente perceba se nós, por algum acaso, estamos caminhando, indo em direção ao Teu juízo. Se nós nos desviamos e precisamos de agentes externos para nos corrigir, nós queremos arrepender. Se por algum motivo nós nos desviamos de Cristo, que o Espírito Santo nos ajude a entender isso. Que o Espírito Santo nos ajude a voltar, retornar os nossos olhos para o Senhor, nos arrepender, nos converter ao Senhor. E nós clamamos pela salvação que há no nome de Cristo. Transforma as nossas vidas. Que de fato, o testemunho do Senhor esteja presente em nossas vidas para que vejam a diferença entre aquele que está na aliança em Cristo e aquele que não está. Que nós sejamos pessoas, Senhor, que carregam o Teu nome de forma a manifestar o Teu reino, de forma que o Teu nome seja, Senhor, glorificado, exaltado entre os povos. Derrama sobre nós o Teu Espírito, nos enche do Espírito Santo. Nos faz, Senhor, pessoas cheias do Espírito para manifestar a glória de Cristo. É o que nós pedimos. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.